A direita fez uma manobra, tirou alguns pontos que ela mesma não é contra, a direita do centrão, tirou alguns pontos que ela mesma, que eles sabem que são pontos muito escandalosos, mas que eles podem introduzir isoladamente, com mais cuidado, em outra situação melhor e de outra forma. E aí chamou a esquerda e falou: então, civilizamos o pacote do Sérgio Moro, vamos votar? Aí todo mundo votou no pacote do Sérgio Moro. Quer dizer, a aliança civilizatória serve para que a esquerda apoie o Bolsonaro. Que apoiar o pacote do Sérgio Moro é apoiar o Bolsonaro. Não é um aspecto secundário. Aumentar a repressão dentro do regime político é um aspecto chave do bolsonarismo. Nesse momento, a direita e o bolsonarismo estão procurando reorganizar, reestruturar o regime político brasileiro, constitucional, sobre novas bases. E que bases são essas? Bases antidemocráticas, repressivas. E eles conseguiram aqui um êxito extraordinário contra a população e a esquerda. Ao mesmo tempo que o ganho dessa esquerda, simplesmente que eles participaram de uma manobra política para desmoralizar o Sérgio Moro. Mas essa desmoralização não tem nenhum efeito prático real. Não tem consequências práticas efetivas para a população. Então, isso daqui é uma capitulação total. A tentativa, né, de substituir a polarização entre a esquerda e a direita pela formação de um bloco com o centrão está retratada nessa votação aqui. Conduz ao apoio à direita. Aí uma pergunta que muita gente que está assistindo aqui o que nós estamos falando pode perguntar, mas será mesmo? Não é um exagero falar que isso daí conduz a uma capitulação para a direita? Vamos mudar o cenário político. Vamos para a Bolívia. Não sei se todo mundo está bem informado, mas a política do Evo Morales, antes do golpe, durante o período eleitoral e antes do período eleitoral, foi a mesma política, encontrar um terreno comum com os civilizados contra os bárbaros. Os civilizados, quem que seria? O grupo do ex-vice-presidente Carlos Mesa, que foi o candidato de oposição na eleição boliviana. E os bárbaros são os fascistas do Luiz Fernando Camacho, acho que é Luiz Fernando. Um grupo fascista, assim, que a gente poderia colocar, se a gente fosse fazer um museu do fascismo, colocava esse grupo lá, estava tudo explicado. Né? Não é um grupo que dá para você fazer uma discussão que nem o do Bolsonaro. Será que ele é fascista? Será que ele não é fascista? Uma discussão besta, mas, né, há elementos para poder fazer essa discussão. Então, eles foram numa política de conciliação com a ala civilizada. Aí, como a ala civilizada, tanto quanto a ala não civilizada, estão numa política de acordo com o imperialismo, querem a mesma coisa, ou seja, o golpe de Estado, o esmagamento da população, a destruição da esquerda, a ala civilizada levantou que a eleição foi fraudada, o que é uma mentira. Teve fraude nenhuma na eleição. E aí mobilizaram. Quem que eles mobilizaram? Quem que eles poderiam mobilizar? A gente já viu esse filme no Brasil. Mobilizaram a extrema-direita. Ou seja, tiveram que chamar o Camacho. Porque o Mesa não põe 5 pessoas na rua. Ele é que nem o FHC. Se o FHC falar, vamos fazer um ato público, não vai ninguém. O Bolsonaro ainda leva aqueles malucos, mas o FHC não leva ninguém. Então a direita civilizada é obrigada a chamar os cachorros loucos da extrema-direita não civilizada. E a extrema-direita não civilizada olhou e falou assim, vamos resolver logo esse negócio aqui, chega de lero-lero, e já ameaçou de matar a família do Evo Morales, queimou a casa de uma deputada, ameaçou todos os deputados, bateu em gente na rua e tal.
mostrando que o negócio ia ficar feio. E aí, o que aconteceu? O Evo Morales, num gesto que eu considero que é absolutamente vergonhoso, renunciou. E renunciaram todos os principais membros do governo Evo Morales. Mas a história não termina aí. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem entrar num acordo com os civilizados para fazer as eleições. No que vai dar isso daí? Querem entrar num acordo para trazer o Evo Morales de volta. Quer dizer, o pessoal deu um golpe, expulsou o Evo Morales, e agora eles estão na ilusão de que eles vão chegar num acordo civilizatório e vai ficar, volta tudo ao normal. As pesquisas eleitorais, inclusive, esse aí é o mais interessante de tudo, dão uma vitória do MAS de mais de 50% na eleição. Quer dizer que o golpe teria sido inútil. O que, logicamente, vai levar a uma série de manobras aí. Primeiro, para liquidar esse MAS, porque a burguesia não vai poder conviver com um partido que domina 50%, mais de 50% do eleitorado. Segundo, para criar uma eleição fantasiosa e tudo mais. Essa é a política que está sendo aplicada no Brasil. No Equador, fizeram um acordo com o governo. O governo ganhou tempo, começou a reprimir a esquerda, está se fortalecendo. No Chile, a esquerda propôs um acordo com o governo Piñera, que é o Bolsonaro chileno. Se as massas aceitam o acordo, eles estão fazendo o possível para desmanchar aquela mobilização gigantesca. Se as massas aceitam o acordo, continua o Piñera e, logicamente, que o imperialismo vai levar adiante uma política de estabilização do governo Piñera. Esse é o sentido geral da política que está sendo levada adiante. Se vocês observarem todo o panorama, não só latino-americano como europeu, vocês vão ver que essa é a política geral, não é nenhuma novidade brasileira. O que nos leva a pensar que isso daí não partiu da cabeça inteligente de nenhum esquerdista brasileiro. Que isso é uma sugestão amigável do próprio imperialismo, porque se fazem na França, na Itália, na Colômbia, no Chile, tem que ter alguém aí propondo essa solução maravilhosa, não é? Aí o que acontece? A esquerda vira um ponto de apoio para a reestruturação do regime, pelo menos essa é a tese fundamental, sob a condução da direita civilizada. Então nós teríamos aí, sei lá, um novo, em vez de ter o Bolsonaro, em tese, nós teríamos um novo Fernando Henrique Cardoso. Seria o nosso grande prêmio de consolação conforme essa política aí. Agora, qual tem sido o resultado geral dessa política? Se a gente fizer um mapa aqui e colocar todos os países onde essa política foi utilizada, né, eu acho até que a gente deveria fazer esse mapa, nós vamos ver o seguinte: vitória da extrema-direita, crescimento da extrema-direita. Vitória da extrema-direita, crescimento da extrema-direita. Por exemplo, na França, a população está em guerra contra o Macron. O Macron não é o Bolsonaro, o Macron é o DEM brasileiro, a direita civilizada. Até com algumas pitadas de esquerdismo lá, né? Porque ele antigamente era do Partido Socialista. Ele é ultradireitista e a política dele contra a população é monstruosa. A população francesa, visivelmente, está em pé de guerra contra o Macron. Mas o que a esquerda diz? A esquerda não fala fora Macron. Porque a esquerda está numa política de acordo civilizatório. Quanto mais esse acordo vigorar, mais a esquerda vai arcar com o ônus da política neoliberal da direita civilizada. E aí aparece, na maioria dos países aparece assim, a extrema-direita como sendo o partido do povo.
Por isso que nesse momento aqui, o Partido Fascista da França, que é um partido fascista tradicional, ninguém nega que seja, né? Com exceção da própria direção do partido, que procura disfarçar, mas não negar diretamente, né? A antiga Frente Nacional é o maior partido da França. Quer dizer, a gente teria que se perguntar, né? Como é que eles conseguiram para transformar um partido que era minoritário no maior partido da França? Não é uma proeza política? É uma proeza. A esquerda não se desenvolve. A direita também não. A esquerda, com medo da extrema-direita, acaba se alinhando com a direita civilizatória, entre aspas. Quer dizer, é uma política de catástrofe, de derrota total. É isso que nós temos que ver. E no Brasil, a votação do pacote é uma demonstração de que a coisa está indo para o abismo. Né? Eu não vou me estender aqui, mas não é só o pacote. Né? Nós temos, por exemplo, o fato de que o PCdoB voltou à entrega da base de Alcântara. Né? Que o Flávio Dino apareceu na imprensa capitalista numa matéria com o seguinte título: A Esquerda Privatizadora. Que ele privatizou, ele está privatizando a companhia de gás no Maranhão. Os governadores da esquerda, que num dado momento achavam que era a salvação da lavoura, né, o farol da luta revolucionária no Brasil, está toda ela impondo, inclusive de maneira antidemocrática, a reforma previdenciária do Bolsonaro nos estados. Então, quer dizer, é uma política de desastre total. Né? Vamos ter claro, né? Só um comentário aí, que é um comentário que a gente ouve muito e que precisa ser muito desmentido. Um monte de gente fala assim: o Bolsonaro está no governo porque o povo não sabe votar. Agora, o povo que vai levar na cacunda a reforma previdenciária dos partidos de esquerda, ele tem a obrigação de saber votar nesses partidos de esquerda, ou isso daí confunde todo mundo e joga o pessoal também para a direita, se for o caso? Tem que pensar nisso daí. O pacote anticrime é um bom instrumento para ensinar o povo a votar? Porque a gente escuta muito, o povo não sabe votar, por isso o Bolsonaro ganhou. Não, eu acho que a gente tem que apresentar outra tese. O Bolsonaro, ele progride porque a esquerda tem uma política desastrosa, antipopular e que confunde toda a população, impede que a população se reagrupe de trás de um programa político claro. E o principal erro dessa política é as tentativas de aliança com a direita e o próprio Bolsonaro, ao invés de levantar o fora Bolsonaro. É um instrumento para uma reflexão profunda, né, sobre esse problema. Só para encerrar, vou dar os números aqui. Eu vi que várias pessoas ficaram surpresas. Do PT votaram 39 deputados a favor do projeto, do PSOL votaram 3, e do PCdoB votaram 5. Contra votaram 9 deputados da esquerda. O resto ou se absteve ou não foi para votação. Quer dizer, um desastre total. Aí o pessoal fala, vamos para a eleição, vamos eleger vereadores que a gente vai derrotar o Bolsonaro. O pessoal vai desculpar se a gente estiver um pouco cético com relação a essa perspectiva, né? O mais provável é que os vereadores vão aprovar uma lei municipal para encarcerar o pessoal por 50 anos na cadeia municipal, e isso daí não estimula ninguém a votar.